Tudo bem? Jocondo, psiquiatra na área. Esse vídeo eu tive a iniciativa de fazer, não porque alguém pediu ou porque veio uma ideia, mas eu acho que por uma série de pacientes que têm entrado em contato comigo de uma certa forma repetitiva e por uma série de problemas que eu tenho visto como problemas comuns, corriqueiros e até epidêmicos na sociedade, sobretudo brasileira, eu resolvi fazer esse vídeo especificamente falando sobre efeitos colaterais, problemas que o uso indevido, crônico e inadequado de substâncias como o Venvance, como a Ritalina de liberação prolongada, podem causar em indivíduos, tanto indivíduos que podem ou não ter TDAH, indivíduos que não tenham, indivíduos jovens, adultos e tal. Bom, primeiro, o canal é bem pequenininho, então se puder escrever, compartilhar, comentar, dar aquele like, me fortalece. A segunda coisa que eu achei curiosa é que essa curiosidade justamente que surgiu por conta do uso repetido dessas medicações, dessas substâncias e alguns problemas vistos por mim, eles estão associados também a uma falta de literatura sobre o tema. Então, o que basicamente eu tenho visto? Os pacientes eles chegam querendo marcar consulta, muitas vezes com pré-diagnóstico estabelecido. Eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção. As pessoas fazem um checklist ali, tem psicólogos, psiquiatras que tem até esse tipo de, entre aspas, teste em próprio site mesmo, Instagram, o que é um absurdo. E a pessoa fala, eu tenho isso daí porque eu me encaixo e tal, aí eu tomo a medicação, seja porque alguém em algum momento passou, a pessoa comprou pelo mercado negro, e eu preciso da receita, ou muitas vezes a pessoa, eu tenho e eu gostaria de começar o uso de Venvance, por exemplo. Isso é um absurdo, assim, é a pessoa simplesmente destruir a formação médica, né, que não é baseada num fast food, em que você vai lá, escolhe as coisas e simplesmente as tem, e também numa coisa mercadológica e ética, né, do ponto de vista dos próprios profissionais que se sentem um pouco coagidos ou por mercado, ou para ter paciente a fazer esse tipo de conduta. Isso me suscitou, e lembrando de alguns casos que eu tive, né, alguns problemas, né, que ao meu ver estão ficando epidêmicos no Brasil mesmo, dada a quantidade de pessoas que chegam nesses moldes, que pedem esse tipo de medicação, que ficam irritadíssimas se você não dá, o que suscita um pouco a dúvida sobre até a questão da dependência, né, a gente sabe, se a pessoa tem uma dependência química e ela não consegue aquele composto que ela usa todo dia, ela fica irritada e, enfim, super agressiva com as pessoas que bloqueiam esse tipo de acesso. E com o Venvance, com Certa, não tem sido diferente, assim. Tem um mercado negro fortíssimo em torno disso, grupos de Telegram, WhatsApp vendendo sem receita por o dobro, o triplo do preço, o que dispensa comentário, né? Sabe-se lá como a pessoa arranjou, sabe-se lá quem prescreveu, é um absurdo dos absurdos, então nem devo entrar no mérito. Mas outras pessoas que tentam ou acreditam que tem um TDAH, um problema, é que o Venvance vai ajudar. Para as que têm, de fato, é uma boa medicação, a Ritalina, o Venvance, o Concerta, são todas boas medicações. Só que tem uma série de problemas que eu tenho visto, porque muita gente não tem TDAH, ou até tem, mas as medicações não são interessantes para aquele tipo de paciente, né? Por exemplo, tem a pressão alta, ou são pacientes com uma tendência à psicose, bipolar, ansioso, e esses psicoestimulantes podem estimular demais a ponto da pessoa ficar psicótica, paranoica, ter delírio e ficar mais ansiosa, mais agitada, mais agressiva, mais compulsiva por compras, por jogos, por sexo e uma série de problemas nessa linha. Alguns casos emblemáticos que eu tenho, eu lembro de uma paciente minha que era de alto nível assim intelectual e ela usava demais Venvance e era sempre um discurso que era claramente perceptível que ela passava em outros profissionais para poder pegar a receita do Venvance, ou seja, ela estava abusando e usando doses cavalares da medicação e ela com o olhar vidrado, assim, totalmente paranoica, falando que no trabalho símbolos, né, estão perto da eletricidade, que tinha caveira lá, ela falava que aquela caveira foi feita para ela, então totalmente delirante. E ficava muito agressiva, porque eu dizia que não, que a gente tinha que desmamar e tudo mais, mas tem outros profissionais aí que prescrevem, infelizmente. Eu fui. A segunda coisa que eu pontuei no início do vídeo, eu fui fazer uma revisão na literatura sobre isso, né? Problemas do mau uso de Venvance, Concerta, etc.
E aí não tem muita coisa, não tem quase nada. Não tem muita gente falando sobre problema de pressão, quem tem problema de arritmia, de coração, tem que tomar cuidado e tal, mas ninguém dá a cara a tapa para poder publicar coisas que a gente vê no consultório, que é basicamente uma geração tomando remédio para dormir e outro para acordar. É uma geração cada vez mais irritada, com baixo limiar à frustração, com dificuldade de resolver problemas e associando essas medicações como algo milagroso que vai ajudar a acordar, ajudar a trabalhar, ajudar a focar, ajudar a resolver problema, ajudar a socializar, e não é bem por aí. Essas funções são funções que demoram para ser estabelecidas no cérebro, exigem comprometimento, tempo, terapia, relação familiar e social, e uma medicação não vai fazer isso. E com o passar do tempo, né, essas habilidades que a pessoa subjetivamente achava que estava sendo melhorada com uma medicação, na verdade elas tendem a piorar. Então, o que a gente está vendo, o que eu vejo muito no consultório, é uma pessoa que fala, nossa, eu uso essa medicação, eu queria usar, continuar, e aí você vai vendo que a pessoa fala, nossa, mas eu queria parar depois de um tempo. E parece que eu não tinha tanto déficit de atenção e agora eu tenho. Parece que eu não tinha isso e agora eu tenho. Ou seja, o uso crônico de uma substância leva a pessoa à adição. A adição é tolerância e a capacidade que a pessoa precisa de usar cada vez mais daquela substância para ter o efeito que ela teve na primeira vez, que nunca vai ser igual. Então, uma pessoa que usa álcool e gosta, ela vai usar cada vez mais, uma cocaína, por exemplo, ela usa cada vez mais e nunca vai ter aquela experiência primeira que ela teve. Isso faz a criar uma certa tolerância, né? Então, você, mesmo com doses muito altas, não tem aquele efeito desejado. E a segunda coisa, pacientes que usam psicoestimulantes e não deveriam ou estão há muito tempo usar sem as outras devidas intervenções, notadamente psicoterapia e atividade física, tendem a se sentir robotizados, esquisitos, ter um contato estranho. Esse afluxo, essa entrada absurda de dopamina que essas medicações causam, não se tem segurança sobre isso. Dopamina é um neurotransmissor absolutamente importante, envolvido, por exemplo, na gênese do Parkinson. E qual é a chance dessa gente ter mais Parkinson do que a média? Tem alguns estudos que falam que a pessoa que não tem ou que não deveria tomar um psicoestimulante por tanto tempo tem uma chance maior de ter Parkinson, justamente porque esgota a dopamina e é a causa do problema. E eu tenho visto pessoas assim, que estão meio robotizadas, meio zumbizadas, um comportamento meio esquisito, que a pessoa não tinha. Você pega a história pregressa, ela sempre foi um bom aluno, um bom trabalhador, mas aí começou a usar para se sentir um pouco melhor, por uma questão de competição, de pressão de pares, pressão de mercado, e aí não parou, porque uma vez que você começa e se torna dependente do negócio, é difícil parar mesmo. Então segue aí meu alerta, tá? Eu acho que são ótimas medicações para quem tem o problema, só que elas devem ser usadas, como eu sempre falo, numa espiral, em que nessa espiral ascendente de tratamento vão ter alguns checkpoints, alguns momentos em que a gente vai falar, olha, agora não vale a pena usar, ou agora vale a pena usar uma outra medicação, agora vale a pena focar na terapia, focar na relação com seus amigos e familiares, focar numa atividade física, para poder evitar esse uso mais deletério, sabe? E pelo amor de Deus, assim, evita comprar esse tipo de medicação no mercado negro, ou a gente não sabe de onde vem, o que está ali dentro. No Brasil, se até maconha é tão poluída, né, com outras substâncias, imagina isso, né? Eu acho que isso dá maior gravidade e eu não tenho visto gente falando sobre isso, tá bom? É um problema clínico, é um problema prático que cada vez mais os pacientes chegam com essa demanda e eles precisam saber disso, de informações confiáveis, pois não tem revisão na literatura e a prática é muito diferente do que se prega. Não é mil flores, não é excepcional, tomar remédio não é legal, não é o ideal é sempre viver uma vida saudável com atividade física, terapia e relações sociais boas, mas às vezes é necessário, e se for necessário, que seja necessário da melhor forma possível, tá bom? Segue aí a dica, por favor, compartilha, curta, comenta e tamo aí. Um abraço.